Você já se perguntou por que algumas pessoas que jogam limpo sempre perdem, enquanto outras, que não hesitam em manipular, dominam a cena como se tivessem nascido com as regras do jogo tatuadas na alma? Talvez você tenha ouvido falar de Maquiavel como o pai da frieza estratégica, o profeta dos inescrupulosos, o autor que deu base à ideia de que os fins justificam os meios. Mas o que quase ninguém te contou é que essa imagem é apenas a ponta de um iceberg muito mais complexo e muito mais humano. O verdadeiro Maquiavel não era um arquiteto do mal, mas um analista brutal da realidade, um homem exilado, torturado e desacreditado, que escreveu não para incitar a manipulação, mas para entender por que tantas pessoas boas eram engolidas vivas pelo jogo do poder. Se você acha que já sabe quem foi Maquiavel, prepare-se para desfazer quase tudo o que ouviu até agora. A imagem de Maquiavel como vilão foi construída com mais cuidado do que suas próprias palavras. Não por ele, mas por gerações que se sentiram desconfortáveis diante da sua lucidez. Quando o príncipe começou a circular, não foi recebido como uma obra de filosofia política, mas como uma ameaça. Ele foi visto como perigoso, não porque incentivava o mal, mas porque revelava o que o bem costuma esconder. A verdade é que Maquiavel não era cínico, ele era trágico. Ele sabia que a política, e por extensão a vida, raramente recompensa a ingenuidade. E mais do que isso, ele sabia que aqueles que se recusam a entender os bastidores do poder são justamente os mais fáceis de controlar. Maquiavel não quis que você se tornasse um manipulador. Ele quis que você deixasse de ser manipulado, mas, para entender o que o levou a escrever com tanta crueza, é preciso conhecer o homem antes do mito. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469, em um período em que a Itália era um campo de batalha constante entre reinos, famílias poderosas e igrejas que jogavam mais com espada do que com fé. Aos 29 anos, ele se tornou um dos principais diplomatas da República Florentina. Viajou, negociou, observou reis, generais, papas e viu de perto como os bastidores eram sujos. Durante anos, viveu o poder de forma intensa e direta. Mas tudo mudou quando os Médici retomaram o controle de Florença. Acusado de conspiração, Maquiavel foi preso, torturado e finalmente exilado. Ele, que havia tocado o poder com as próprias mãos, agora o via de longe como um amante desprezado. E foi ali, na solidão do campo, que ele escreveu: "O príncipe, tu pare por um segundo." Imagine um homem que teve tudo: influência, prestígio, voz ativa, e que, de um momento para o outro, perde tudo isso. É torturado com cordas que esmagam seus ombros e depois jogado na periferia do mundo político como se nunca tivesse existido. Agora, imagine esse mesmo homem escrevendo um livro que tenta explicar com precisão quase cirúrgica por que o poder muda de mãos, por que reis caem, por que governantes fracassam e por que a moral, por mais bonita que pareça, quase nunca salva ninguém do fracasso. Não é um vilão que escreve assim. É alguém que foi quebrado por dentro e que, em vez de se afogar na autopiedade, decidiu entender as engrenagens que o esmagaram. E esse é o ponto que transforma o príncipe em algo muito mais profundo do que um manual de manipulação. O livro não é uma apologia ao cinismo, mas uma defesa do realismo. Nele, Maquiavel mostra que, em um mundo onde os outros já estão jogando com dissimulação, honestidade sem estratégia é como um soldado indo para a guerra de peito aberto, sem armadura. Ele escreveu: "É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos." Isso não é um convite à crueldade, é um alerta para quem insiste em achar que amor sozinho é suficiente para manter a autoridade em um mundo em disputa constante.
Maquiavel não está ensinando a ferir. Ele está mostrando que se você não sabe o que as outras pessoas são capazes de fazer por interesse, você provavelmente será o primeiro a cair. Se esse conteúdo já te tirou da zona comum e fez você repensar a imagem que tinha de Maquiavel, então eu te peço um gesto simples, mas que ajuda muito. Deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Isso garante que mais pessoas também recebam reflexões como essa. E você continua acompanhando uma série de conteúdos que vão te mostrar o lado oculto das ideias mais impactantes da história. Agora vamos seguir. O que poucos percebem é que Maquiavel escreveu não apenas O Príncipe, mas também discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde ele mostra outra faceta: a defesa da república, do debate, da liberdade política. Ou seja, o mesmo homem que foi rotulado como o mestre da manipulação também era um defensor da participação popular. Isso parece contraditório? Parece, até que você entende o que ele realmente enxergava. O poder é uma fera. Às vezes, ela está presa por leis, outras vezes por acordos, mas sempre pronta para escapar. E quem não entende isso corre o risco de ser devorado sem aviso. A força das ideias de Maquiavel está justamente na sua ausência de ilusão. Enquanto muitos pensadores de sua época ainda estavam preocupados com ideias abstratas de justiça, ele estava interessado em como as coisas realmente funcionam. Isso faz dele mais atual do que nunca. Pense em quantas vezes você viu alguém justo, inteligente e bem-intencionado ser engolido por um ambiente tóxico. Quantas vezes você mesmo sentiu que, por ser transparente demais, perdeu espaço para quem joga nas sombras. Maquiavel não glorifica essas sombras. Ele apenas ilumina o que muitos fingem que não existe. E ao fazer isso, te oferece algo muito mais valioso do que conforto: consciência. E é justamente essa consciência que nos desafia, porque ela coloca um espelho à nossa frente. Mostra o quanto tentamos nos proteger com frases prontas, com moralismos vazios, com a crença de que, no final, tudo se acerta. Maquiavel nos diz que não, nem sempre tudo se acerta, a não ser que você saiba como se mover, como perceber o que não está sendo dito, como lidar com o jogo, mesmo quando preferia que ele não existisse. Isso exige coragem, mas também exige algo ainda mais raro: disposição para abandonar a ilusão. Muita gente pensa que ler Maquiavel é um risco porque pode contaminar sua visão ética. Mas o maior risco é justamente não lê-lo. Porque, enquanto você recusa olhar para os mecanismos do poder, outros estão estudando esses mecanismos todos os dias e talvez já estejam usando isso contra você. Maquiavel não te ensina a ser desonesto. Ele te mostra como a honestidade sem preparo é um convite ao fracasso. Ele não quer que você seja cruel. Quer que você perceba quando a bondade começa a ser usada como uma coleira. E talvez seja por isso que tantas pessoas evitam mergulhar realmente no que ele escreveu. Porque, no fundo, a verdade mais desconfortável é que a maioria das pessoas prefere a ilusão confortável da moral, a lucidez desconcertante do real. É impossível entender a profundidade do pensamento maquiavélico sem considerar o homem ferido que o escreveu. Um homem que, ao ser banido do poder, não gritou vingança, mas buscou compreender o que torna alguém digno de mantê-lo. Não por merecimento moral, mas por estratégia consciente. Isso por si só já desafia toda a estrutura de valores com que fomos educados. Nos ensinam a acreditar que basta ser bom para ser reconhecido, que basta ser justo para ser seguido, que basta ser sincero para ser amado. Maquiavel diz: cuidado, o mundo não funciona assim. E quanto mais você acredita nessa fábula, mais fácil é te conduzir. Maquiavel escreveu O Príncipe como uma tentativa desesperada de voltar ao centro do jogo. Ele o dedicou aos Médici, os mesmos que o exilaram, na esperança de reconquistar sua posição política.
Isso torna sua obra ainda mais trágica. Não é um tratado de dominação, mas uma súplica disfarçada de sabedoria. É um homem tentando mostrar que sabe jogar o jogo para voltar ao tabuleiro. Um grito disfarçado de manual. Um pedido de retorno em forma de análise fria. E essa contradição, entre a frieza das palavras e o desespero silencioso do autor, é o que transforma Maquiavel em algo muito além de um pensador político. Ele é um espelho das escolhas humanas quando tudo parece estar perdido. E talvez seja por isso que ainda hoje ele incomoda tanto. Porque nos força a olhar para o que preferimos ignorar. Porque nos mostra que o poder não é um privilégio, é um campo de batalha. E que quem não entende isso cedo ou tarde se torna vítima das regras que se recusou a aprender. Maquiavel não queria que você dominasse os outros. Ele queria que você deixasse de ser dominado sem perceber. E é justamente por isso que a leitura de O Príncipe não deve ser feita com moralismo, mas com coragem. Coragem de olhar para o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Quando a maioria das pessoas pensa em poder, pensa em algo distante, político, institucional. Mas Maquiavel via o poder em cada interação humana, no olhar de quem tenta te convencer, no tom de voz de quem te conduz, na hesitação de quem aceita sem questionar. Para ele, o poder não está apenas nos palácios. Está nas palavras que convencem, nos silêncios que controlam, nas decisões que ninguém percebe, mas que definem o rumo de uma situação. E isso nos leva a uma das reflexões mais importantes de toda a sua obra. Quem não estuda o poder acaba servindo a ele sem saber. Agora que o véu foi parcialmente levantado e que a imagem caricata de Maquiavel começa a ruir, a pergunta mais urgente não é mais quem foi Maquiavel, mas sim até que ponto você está disposto a entender como o mundo realmente funciona, antes que ele funcione contra você. Existe algo profundamente desconfortável em ler Maquiavel com atenção. Não é o cinismo, é o espelho. Ele não fala de monstros, fala de nós, de desejos, medos, impulsos que todos temos, mas poucos admitem. Maquiavel, ao dissecar o poder, não está revelando apenas como líderes controlam multidões. Ele está expondo o tecido cru das relações humanas. Ele não escreve sobre a política de castelos distantes. Escreve sobre o que acontece toda vez que alguém tem algo a perder, ou a ganhar. O que torna sua leitura tão poderosa é justamente isso. Ela não é sobre governantes, é sobre você. Sobre o que você faz quando sabe que ninguém está olhando. Sobre o que você tolera quando o medo entra em cena. Sobre o quanto de si você está disposto a negociar em nome da sobrevivência. Maquiavel entendeu o ser humano como poucos. E por mais que suas frases sejam citadas fora de contexto, distorcidas e até usadas como justificativas para atitudes questionáveis, a essência de sua visão é mais complexa do que as manchetes conseguem mostrar. Ele acreditava que o ser humano, por natureza, tende ao egoísmo. Que quando pressionado entre a escolha do bem comum e o próprio interesse, na maioria das vezes, escolherá o que o beneficia. Não porque seja mau, mas porque é instável. Maquiavel não parte de uma ideia moral do ser humano. Ele parte de uma constatação empírica. O homem muda conforme o vento. E quem detém o poder precisa entender isso, ou será constantemente surpreendido pela volatilidade daqueles que o cercam. Para ele, esperar lealdade eterna de alguém é tão ingênuo quanto confiar em um mar calmo e acreditar que ele nunca terá tempestades. O erro, portanto, não está nas pessoas mudarem. O erro está em quem constrói sua estabilidade como se elas não fossem mudar. E esse é o centro da anatomia do poder segundo Maquiavel. Ele não está nas mãos de quem governa, mas na inteligência de quem antecipa o comportamento humano antes que ele se revele por completo. Quem entende o instinto
domina a política. Quem espera que todos ajam racionalmente já começou a perder. É por isso que Maquiavel valoriza tanto a observação. Para ele, um líder, ou qualquer pessoa que deseje manter sua influência, precisa ser mais do que um idealista. Precisa ser um leitor atento da alma humana. E a alma humana, segundo ele, não é feita apenas de bondade, mas de interesse, medo, vaidade e insegurança. Somos criaturas que dizem valorizar a liberdade, mas que muitas vezes vendem essa liberdade em troca de proteção. Dizemos que admiramos a coragem, mas nos curvamos diante da força. Juramos fidelidade ao que é justo, até que o preço da justiça se torne alto demais. Maquiavel não critica isso, ele apenas aponta. Ele diz, é assim que somos. Cabe a quem quer navegar nesse mar saber o que esperar quando a tempestade começar. Essa leitura crua do ser humano fez com que muitos o chamassem de pessimista. Mas talvez a palavra certa seja realista. Enquanto outros autores pintavam o homem como essencialmente bom, corrompido apenas pelas instituições, Maquiavel via o oposto, que o homem é ambíguo, ambivalente e que só um sistema bem estruturado poderia conter seus excessos. Ele não acreditava na bondade natural das pessoas, mas tampouco via maldade absoluta. O que ele enxergava era uma maleabilidade assustadora, a capacidade que temos de mudar conforme o ambiente, o estímulo e a necessidade. E é por isso que qualquer estrutura de poder precisa levar em conta essa instabilidade, ou será corroída por ela. A grande pergunta que emerge aqui é: se o ser humano é tão volátil, como é possível governar, liderar, construir confiança? A resposta de Maquiavel é direta, e talvez por isso tão chocante. Não é possível depender da lealdade dos outros. É preciso construir estruturas que se sustentem mesmo quando a lealdade falha. Ou seja, o poder verdadeiro não está na boa vontade dos aliados, mas na capacidade de agir estrategicamente mesmo quando tudo ao redor parece incerto. O líder maquiavélico não é aquele que inspira pelo carisma, mas o que sobrevive pela astúcia. Ele entende que o poder é como um animal selvagem. Você pode até domesticá-lo por um tempo, mas ele nunca deixa de ser selvagem. E se você esquecer isso, será atacado. Dentro dessa visão, o próprio conceito de confiança muda. Não se trata de confiar na bondade das pessoas, mas de prever seus interesses. Um líder que compreende isso não é paranoico, é preparado. Ele não se decepciona com traições, porque não depende da fidelidade como pilar absoluto. Ele constrói sistemas que funcionam apesar da fraqueza humana. E isso não vale apenas para reis ou presidentes. Vale para líderes de equipe, empresários, pais, professores, qualquer um que exerça alguma influência. Esperar perfeição dos outros é uma receita para o desastre. Entender suas limitações é a base da estabilidade. Mas, se Maquiavel via o ser humano como inconstante, ele também via uma possibilidade de controle: o medo. E aqui reside um dos pontos mais controversos de sua filosofia. É mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Muitos interpretam isso como uma defesa da crueldade, mas é mais sutil do que parece. Para Maquiavel, o medo não significa brutalidade, significa previsibilidade. O amor pode oscilar, pode se transformar em ressentimento, pode ser esquecido. O medo, quando bem administrado, mantém uma linha de obediência que resiste mesmo quando o afeto falha. Isso não significa ser cruel gratuitamente. Significa entender que, muitas vezes, o respeito nasce mais da firmeza do que da gentileza. Essa lógica se aplica a todo tipo de relação humana. Quantas vezes você já viu alguém perder o controle de uma situação porque foi bonzinho demais? Quantas vezes uma liderança desmoronou porque quis agradar a todos?
O que Maquiavel propõe é que o respeito nasce do equilíbrio entre o cuidado e a autoridade. Ser amado pode ser uma vantagem, mas ser temido, no sentido de ser respeitado, pela capacidade de agir, é o que sustenta uma posição de comando quando tudo ao redor entra em colapso. E aqui está uma das chaves do pensamento maquiavélico. Ele não convida ao abuso, convida à lucidez. Convida à clareza sobre as dinâmicas invisíveis que regem o comportamento das pessoas. Ele entende que por trás dos discursos há jogos, por trás dos sorrisos há intenções, e por trás das promessas há desejos. Aquele que enxerga tudo isso sem se perder em julgamentos morais tem mais chance de manter o controle da própria vida e dos espaços que ocupa. Aquele que ignora esses movimentos se torna vulnerável, porque o que não se vê se torna uma armadilha. Maquiavel, portanto, nos entrega mais do que uma análise política. Ele nos entrega um mapa psicológico, um retrato do ser humano em situações de poder, perda, ambição e medo. E é por isso que suas ideias permanecem tão atuais. Elas não falam apenas do século XVI, falam de hoje, do colega que sorri enquanto tenta puxar o seu tapete, do chefe que promete, mas nunca cumpre, do político que diz defender o povo, mas que negocia nas sombras, do amigo que muda quando o sucesso chega. E, mais do que tudo isso, falam de nós, do que fazemos quando sentimos que podemos nos beneficiar, do que omitimos para evitar conflitos, do que racionalizamos para proteger a própria imagem. A anatomia do poder nu que Maquiavel revela não é um manual de malícia, é um espelho. E esse espelho pode ser desconfortável, porque mostra o que a maioria prefere ignorar. Mas justamente por isso é libertador. Porque quem tem coragem de olhar para essa verdade começa a enxergar o mundo com mais clareza. Começa a perceber padrões onde antes via apenas caos. Começa a entender por que certos líderes se mantêm e por que outros, mesmo bem intencionados, desmoronam. O poder não é algo puro, bonito ou limpo. É instável, exigente, muitas vezes cruel. Mas também é inevitável. Porque onde há relações humanas, há disputas, hierarquias, influência. E ignorar isso é viver em desvantagem constante. Maquiavel não quer que você se torne um tirano. Ele quer que você deixe de ser ingênuo. Porque a ingenuidade, embora pareça virtude, é uma das maiores fontes de sofrimento. Ela nos faz confiar onde não deveríamos, apostar onde não há retorno, esperar de quem nunca prometeu nada. E pior, ela nos impede de agir com firmeza quando a situação exige estratégia. O ser humano, como Maquiavel viu, é uma criatura de desejo. E o desejo é a força motriz por trás de quase todas as decisões. Desejo por segurança, por status, por validação, por controle. Quem compreende isso, compreende o jogo. E quem compreende o jogo pode decidir quando jogar e quando simplesmente sair da mesa. Existem momentos na vida em que tudo parece conspirar a favor. As portas se abrem, as pessoas escutam, as oportunidades surgem com uma sincronia quase mágica. Em outros, não importa o quanto você se esforce, nada flui. O mundo parece cego, surdo, fechado. E você se pergunta, será que é falta de talento? Será que estou fazendo algo errado? Ou será que, simplesmente, o momento não me favorece? Maquiavel olhou para esse fenômeno com olhos que não buscavam consolo, mas entendimento. Para ele, o destino não era obra do acaso absoluto nem resultado puro do mérito pessoal. Era o encontro, tenso, imprevisível e decisivo, entre duas forças invisíveis, virtude e fortuna.
E entender como essas forças operam talvez seja uma das chaves mais poderosas para quem deseja não apenas sobreviver, mas florescer em um mundo caótico. Virtude e fortuna são dois pilares centrais do pensamento maquiavélico, mas ao contrário do que muitos imaginam, não representam apenas virtude e sorte no sentido moderno. Traduzir esses termos literalmente seria empobrecer sua complexidade. Virtude, para Maquiavel, não é moralidade nem bondade. É força interior, capacidade de ação, astúcia, coragem, inteligência estratégica, disposição para se adaptar e agir com firmeza mesmo em meio ao caos. Fortuna, por outro lado, é a força do acaso. Os eventos imprevisíveis, as marés da vida que fogem ao nosso controle, a política instável, as decisões alheias, as mudanças repentinas. Tudo o que não podemos prever, mas que pode mudar completamente o curso de uma trajetória. A visão de Maquiavel é clara. Ninguém tem controle total sobre a vida, mas também ninguém está completamente à mercê do acaso. Entre o controle e o caos existe uma margem, e essa margem é a virtude. O quanto você consegue se preparar, se ajustar, agir com rapidez diante das mudanças, define se você vai cavalgar a fortuna ou ser arrastado por ela. Imagine a fortuna como um rio violento, imprevisível, que inunda as margens quando menos se espera. Você não pode controlar o rio, mas pode construir diques, pode fortalecer as estruturas, pode aprender a nadar, pode prever onde ele vai transbordar. E isso é a virtude. Não nega a força do acaso, mas aprende a dialogar com ele. É aqui que Maquiavel se diferencia de muitos outros pensadores. Ele não idealiza um mundo justo, nem prega a submissão à sorte. Ele propõe um jogo dinâmico, onde o protagonista precisa estar desperto. Um mundo onde o acaso existe, mas a inércia é uma escolha. E isso nos força a olhar para nossa própria vida com outros olhos. Quantas vezes culpamos o destino por nossos fracassos, quando na verdade faltou preparo? Faltou disposição para agir, flexibilidade para mudar a rota, coragem para tomar decisões impopulares. Em muitos casos, o que chamamos de azar é na verdade o encontro entre a fortuna instável e uma virtude enfraquecida. Ao mesmo tempo, também é preciso reconhecer o contrário. Quantas vezes o sucesso de alguém se deveu mais ao momento do que ao mérito? Quantas vezes vimos pessoas extremamente capazes serem ignoradas porque o ambiente não estava receptivo, enquanto outras, menos preparadas, surfaram uma onda que não criaram, mas que souberam aproveitar? Maquiavel via isso sem ressentimento. Para ele, o mundo era assim: imperfeito, injusto, inconstante. E quanto antes aceitássemos essa lógica, mais chance teríamos de operar com clareza dentro dela. A verdadeira sabedoria, segundo Maquiavel, está em reconhecer que não controlamos a fortuna, mas podemos agir com virtude suficiente para reduzir seus impactos negativos e potencializar seus momentos favoráveis. Isso muda completamente a forma como encaramos a vida. Ao invés de esperar pelo momento ideal, criamos estruturas para quando ele chegar. Ao invés de nos desesperarmos diante de uma crise, treinamos o olhar estratégico para ver o que poucos enxergam. Que todo colapso traz consigo uma abertura, uma oportunidade, uma chance de reconstrução. É por isso que Maquiavel admirava figuras históricas como César Borgia, não porque fossem moralmente irrepreensíveis, mas porque encarnavam a virtude no sentido mais cru. Sabiam agir com decisão diante da incerteza. Sabiam ocupar espaços rapidamente quando o cenário se abria. Sabiam manter o controle mesmo quando as alianças desmoronavam. Para Maquiavel, o verdadeiro líder não é o que depende da estabilidade para florescer. É aquele que cresce justamente na instabilidade.
Porque entendeu que o caos é inevitável e que esperar calmaria eterna é o primeiro passo para a queda. Mas o que isso nos ensina fora dos palácios renascentistas? Tudo. Porque a tensão entre virtude e fortuna acontece todos os dias. Nas escolhas que fazemos, nos riscos que evitamos, nas oportunidades que deixamos passar por medo, nas crises que nos paralisam. E talvez uma das lições mais importantes que Maquiavel nos oferece aqui seja esta: o mundo não te deve nada. Ele não se adapta à sua moral, nem respeita seu esforço. Ele muda. E se você não estiver preparado para mudar junto com ele, será atropelado. A virtude nesse contexto não é uma escolha, é uma necessidade. É comum ouvirmos frases como "tudo acontece por um motivo" ou "o que é seu encontrará um caminho". Maquiavel diria: cuidado. Essa mentalidade pode anestesiar sua virtude. Pode fazer você sentar à beira do rio esperando que ele baixe, quando deveria estar reforçando os muros. Esperar pela sorte é diferente de estar pronto para ela. E essa diferença define o destino de líderes, empreendedores, artistas, pais, professores, qualquer um que deseje influenciar o rumo da própria vida. A fortuna pode até sorrir, mas ela não avisa quando vai mudar de humor. A natureza da fortuna, segundo Maquiavel, é feminina, instável, caprichosa, violenta. E por isso, dizia ele, é preciso tratá-la com ousadia, com força, não como quem implora, mas como quem age. Essa imagem pode soar áspera hoje, mas o que ela carrega é um aviso simbólico. Quem espera demais do acaso perde o tempo de agir. E o tempo, no jogo do poder, é tudo. Um movimento atrasado pode ser fatal. Um silêncio no momento errado pode custar caro. Um medo mal calculado pode abrir espaço para que outros, com mais virtude, ocupem seu lugar. Mas virtude não é apenas iniciativa, é leitura. É perceber os sinais antes que eles se tornem gritos. É sentir a mudança de clima, o deslocamento de forças, a movimentação sutil das intenções. Maquiavel acreditava que o líder eficaz é aquele que, diante da fortuna, sabe dançar. Que mesmo sem controlar a música, consegue ajustar seus passos. E isso exige mais do que técnica, exige presença, exige um tipo de atenção que vai além do superficial. Porque a fortuna não avisa quando está testando sua virtude. Ela apenas age e espera a sua resposta. E aqui está um ponto decisivo. A virtude não nasce do conforto, ela é forjada na fricção. É no erro, na perda, na crise que ela se fortalece. Maquiavel sabia disso porque viveu isso. Foi na dor do exílio que ele desenvolveu a clareza para escrever O Príncipe. Foi na perda do poder que ele aprendeu a decifrar os mecanismos que o sustentam. Ele não escreveu de uma torre de marfim, escreveu das ruínas. E é isso que dá densidade à sua visão, porque ele não te convida a pensar o poder como algo externo, mas como algo que pulsa dentro de você. Algo que precisa ser cultivado, protegido, treinado, antes que seja necessário. Todos nós, em algum momento, seremos testados pela fortuna. Seremos colocados diante de situações onde o controle escapa, onde o plano falha, onde a lógica desmorona. Nessas horas, a única coisa que nos resta é a virtude que construímos antes da tempestade. E ela não surge de um dia para o outro. Ela nasce do hábito de se observar, de estudar, de treinar decisões difíceis, de aceitar o desconforto como parte do caminho. Não é glamour, é disciplina, é estratégia aplicada à vida real. E talvez essa seja a pergunta que Maquiavel deixaria ecoando em nossos dias. O quanto da sua vida hoje depende da sorte? E o quanto está sustentado pela sua virtude? O quanto você está se preparando para o inesperado? O quanto você está assumindo o controle da parte que é sua, em vez de culpar o destino pelo que não está sob seu domínio? Porque uma coisa é certa: a fortuna vai mudar.
a maré vai virar. E quando isso acontecer, ou você estará pronto, ou será engolido. É curioso como a palavra manipulação causa incômodo imediato. Ela evoca imagens de trapaça, de controle disfarçado, de intenções ocultas movendo pessoas como peças de xadrez. Rejeitamos o termo com facilidade, como se ele pertencesse apenas aos vilões de histórias ou aos políticos corruptos. Mas o que acontece quando você olha mais de perto? Quando observa não apenas o que as pessoas dizem, mas o que elas realmente fazem. O que Maquiavel nos obriga a enxergar, mesmo quando preferiríamos não ver, é que a manipulação não é uma exceção. É a norma silenciosa das relações humanas. O que muda é o grau de consciência, e nesse campo cinzento, entre os que manipulam sem saber e os que fingem não ver que estão sendo manipulados, nasce uma nova pergunta. Será que a única saída é ignorar o jogo? Ou é justamente entendê-lo profundamente para que ele não controle você? Maquiavel jamais escreveu a palavra manipulação como a usamos hoje. Mas ele a descreveu em cada linha de O Príncipe. Em cada gesto que ele recomenda, há um chamado ao realismo. Ele sabia que, em um mundo onde o poder está em constante disputa, quem acredita que a bondade basta costuma ser vencido antes mesmo de entender as regras. A moral, por mais elevada que seja, não é suficiente para manter a ordem, porque o mundo, em sua essência, não opera sobre ideais. Ele opera sobre interesses, aparências, percepções. E quem ignora isso, mesmo que com boas intenções, acaba servindo à manipulação de outros que, silenciosamente, já aprenderam a jogar. Mas aqui está o ponto onde tudo se torna mais complexo e mais humano. Maquiavel não celebra a manipulação, ele a reconhece. Ele a trata como um fenômeno inevitável, como uma consequência natural da condição humana. Quando ele diz que um príncipe deve aprender a não ser bom caso as circunstâncias exijam, ele não está propondo um código de conduta perverso, está oferecendo um alerta, está dizendo, em muitos momentos, o mundo vai te forçar a escolher entre ser ingênuo e ser eficaz. E se você não estiver preparado para essa escolha, alguém fará por você e usará a sua moral como fraqueza. É por isso que a manipulação lúcida, no olhar de Maquiavel, não é uma perversão. É uma ferramenta. Não uma ferramenta para o mal, mas para a sobrevivência estratégica. Ele não te convida a mentir sem causa. Te convida a entender que num mundo onde as aparências muitas vezes importam mais do que as intenções, saber como algo é percebido pode ser tão decisivo quanto o que foi feito. A manipulação aqui não é fraude. É leitura fina da psicologia alheia. É domínio do tempo, da fala, do gesto. É saber quando calar, quando ceder, quando confrontar, quando desaparecer. É agir com clareza onde outros agem com impulso. E essa clareza liberta. Porque a verdadeira prisão não está na manipulação consciente, está na moral cega. Naquela rigidez que te impede de perceber que, em nome de ser correto, você está abrindo mão da própria autonomia. E isso acontece mais do que você imagina. Quando você recusa confrontos necessários para manter a imagem de alguém pacífico, quando aceita responsabilidades que não são suas para evitar parecer egoísta, quando cede espaço a quem te oprime porque teme ser visto como arrogante, em todos esses casos você não está sendo nobre, está sendo manipulado. E o que Maquiavel faz é acender uma luz justamente aí. No ponto em que o excesso de virtude se torna vulnerabilidade. É importante entender que o que está em jogo aqui não é a ética em si, mas a capacidade de discernimento. Maquiavel não era um destruidor de valores, era um defensor da lucidez. Para ele, valores importam,
mas só quando vêm acompanhados de entendimento das circunstâncias. Um valor cego, rígido, aplicado a qualquer contexto sem adaptação, pode ser tão destrutivo quanto a ausência total de valores. Porque o mundo não recompensa apenas a intenção. Ele responde à eficácia. E essa eficácia exige que você veja as relações humanas como elas são, carregadas de ambição, insegurança, interesse e, acima de tudo, aparência. Sim, aparência. Porque para Maquiavel, o que os outros veem em você é muitas vezes mais importante do que o que você é. Isso pode soar como superficialidade, mas é apenas uma constatação cruel da realidade. Não basta ser leal, é preciso parecer leal. Não basta ser forte, é preciso transmitir força. Não basta ter boas intenções, é preciso saber comunicá-las com o tom e o tempo certos. E essa é uma das maiores fontes de manipulação nas relações. A diferença entre essência e aparência. Quem domina a aparência, manipula. Quem ignora a aparência, é manipulado. Mas esse domínio não precisa ser perverso. Ele pode ser consciente, maduro, responsável. Quando você entende o funcionamento das expectativas sociais, pode escolher quando adaptar-se, quando romper, quando negociar. E essa escolha consciente é o que transforma a manipulação em ferramenta de autonomia e não de dominação. A manipulação lúcida nesse sentido não é um jogo de engano, é um exercício de consciência ampliada. É estar tão desperto que nada te surpreende, é enxergar o que os outros fingem não estar acontecendo. É saber que, muitas vezes, o que parece errado é apenas o movimento necessário para proteger o que é essencial. E é aqui que tudo se torna ainda mais sutil. Porque Maquiavel também sabia que a manipulação não acontece apenas entre opressores e oprimidos. Ela acontece entre amigos, entre casais, entre colegas, entre pais e filhos. Ela está nas microexpressões, nas palavras escolhidas, nos silêncios intencionais. Está na falsa humildade que busca elogio, na culpa jogada de forma sutil para controlar o outro, na vítima que se protege atrás da própria dor para não assumir responsabilidades, naquele que finge ceder, mas semeia ressentimento em silêncio. Todos, em algum grau, já manipularam ou foram manipulados. O que muda é a lucidez com que reconhecemos isso, e talvez seja essa a liberdade mais rara que Maquiavel oferece. A possibilidade de viver com os olhos abertos, de ver o jogo sem precisar se corromper por ele, de usar o conhecimento da manipulação para não cair em armadilhas emocionais, para não ser tragado por discursos sedutores, para não ceder onde a firmeza é necessária. Ele não propõe que você vire um jogador imoral. Propõe que você deixe de ser um peão inconsciente. O mundo como ele viu é movido por interesses. E o que assusta não é isso. O que assusta é o fato de que muitos fingem que não é. Criamos discursos de bondade que escondem estratégias. Criamos ideais de justiça que muitas vezes mascaram desejos de controle. Criamos a imagem do bom moço, que na prática age com o mesmo cálculo frio do vilão, apenas com outro vocabulário. E Maquiavel, ao jogar luz sobre essas camadas, incomoda, porque ele não nos permite continuar dormindo tranquilos na ilusão de que a moral nos protege. Ele nos obriga a ver que às vezes é a moral que nos aprisiona, que ela pode ser usada como ferramenta de chantagem, que ela pode ser manipulada para nos manter dóceis, previsíveis, obedientes. A arte da manipulação lúcida, então, é menos sobre controlar os outros e mais sobre deixar de ser controlado. É saber identificar os jogos antes que eles se fechem ao seu redor. É desenvolver um olhar estratégico sem perder a ética. Porque ética sem estratégia é vulnerabilidade.
Mas estratégia sem ética é destruição. Maquiavel jamais defendeu a destruição gratuita. O que ele propôs foi uma ética mais enraizada na realidade. Uma moral que não se baseia em ideais inalcançáveis, mas em escolhas conscientes dentro de contextos imperfeitos. Essa consciência não te torna frio, te torna maduro, te torna alguém que escolhe onde colocar energia, que decide quando agir com dureza e quando a doçura é mais eficaz. Alguém que não se ilude com palavras bonitas, mas também não se entrega à amargura, porque no final, a verdadeira liberdade está justamente aí, em não depender da ilusão para viver com integridade, em reconhecer os jogos e ainda assim ser capaz de escolher com clareza quem você quer ser. Pouca coisa revela mais sobre um ser humano do que a forma como ele reage à queda, quando o chão cede, quando o prestígio desaparece, quando os aliados viram o rosto e o poder escorre como água entre os dedos. É ali na ruína que a verdadeira natureza aparece. E foi nesse exato ponto que Maquiavel escreveu suas obras mais importantes. Não de dentro do palácio, mas do lado de fora. Não em meio ao aplauso, mas no silêncio do esquecimento. É fácil enxergar o príncipe como um tratado frio de estratégia. Difícil é encarar que ele foi, antes de tudo, o grito de um homem que havia perdido tudo, e mesmo assim, decidiu entender como o jogo funciona. Porque Maquiavel não era apenas um teórico, ele foi também uma vítima do próprio sistema, que tentou compreender. E é justamente isso que dá tanto peso às suas palavras. Elas foram escritas por alguém que sangrou. Em 1512, Maquiavel foi removido de seu cargo após a queda da República Florentina. Até aquele momento, ele havia se tornado uma peça-chave da diplomacia, com acesso direto aos jogos de poder entre príncipes, papas e generais. Durante 14 anos, viveu o centro nervoso da política, mas quando os Médici, família que ele via com olhos críticos, retornaram ao poder, ele se tornou um inimigo. Acusado de conspiração, foi preso, torturado e libertado apenas para ser jogado no limbo. Imagine a brutalidade de sair do centro das decisões para a completa irrelevância. Maquiavel foi banido para sua propriedade rural em Sant'Andrea, sem prestígio, sem poder, sem voz. Foi nesse exílio que ele escreveu O Príncipe. Um livro que, apesar de sua fama de frieza, carrega em cada linha uma espécie de desespero contido. Não porque Maquiavel tivesse perdido a esperança, mas porque havia perdido as ilusões. Ele tinha visto o poder mudar de mãos, tinha visto alianças desmoronarem, líderes promissores ruírem, estruturas desfeitas em questão de dias, e entendeu uma das verdades mais amargas da política: não importa o quanto você seja competente. Se você não entende o ritmo do poder, será descartado. Não há garantia de permanência. Não há justiça inevitável. Há apenas a dança entre astúcia e momento, entre força e percepção, entre imagem e realidade. E essa dança não perdoa quem perde o passo. É por isso que o príncipe não soa como uma teoria escrita em torre de marfim. Ele tem o peso de quem já caiu, de quem já confiou demais, de quem já acreditou em lealdade política e pagou caro. Maquiavel não fala do poder como algo bonito. Ele fala como alguém que foi esmagado por ele. E isso muda tudo. Porque o que lemos em suas palavras não é cinismo, é sobrevivência. É alguém tentando não apenas entender por quê perdeu, mas tentando deixar registrado o que os outros precisam ver antes que aconteça com eles. Porque o poder não avisa quando começa a escorregar. Ele apenas vai e leva junto quem estava distraído. No exílio, Maquiavel mantinha uma rotina quase monástica. Trabalhava na fazenda durante o dia. Jogava cartas em tavernas locais à tarde.
Mas era à noite que sua mente voltava ao fogo. Vestia suas roupas formais, entrava em seu escritório e escrevia como se ainda estivesse no centro do poder. Era ali, no silêncio da queda, que ele reconstruía os cenários que um dia viveu. Ele não estava mais em reuniões com embaixadores, mas sua mente ainda estava. Não conversava mais com papas ou líderes, mas suas análises os atravessavam com precisão. Escrever O Príncipe foi seu ato de resistência. Foi a tentativa de transformar sua ruína pessoal em lucidez coletiva. Um manual, sim, mas um manual escrito com a dor de quem já foi esquecido. E isso nos leva a uma das lições mais profundas de toda sua obra. O poder não é algo que se tem. É algo que se mantém todos os dias. Muitos acreditam que o mais difícil é conquistar espaço. Maquiavel mostra que mais difícil ainda é não perdê-lo. Porque o poder, ao contrário do que muitos pensam, não é sólido. Ele é líquido, flui, vaza, se infiltra. O que era firme hoje pode ser fumaça amanhã. E quem se apega ao cargo, à influência, ao status, sem entender o que o sustenta, corre o risco de ver tudo ruir sem aviso. Maquiavel viu isso de perto, não apenas em si, mas em todos os líderes que analisou. E é por isso que ele insiste. O verdadeiro governante precisa agir com frieza, não por crueldade, mas porque o poder não tolera ingenuidade. O exílio, para Maquiavel, não foi apenas uma punição, foi uma escola. Ali, ele pôde observar sem o peso da participação. E ali percebeu o quanto as estruturas do poder são frágeis. Não é apenas o inimigo externo que destrói um governo. Muitas vezes é a vaidade interna, a confiança excessiva, o excesso de otimismo, o desprezo pelas aparências, a lentidão em reconhecer que as alianças mudaram. Ele percebeu que muitos caem não por falta de inteligência, mas por excesso de conforto, porque acreditam que o poder é garantia, quando na verdade é instabilidade constante, e essa percepção se aplica a qualquer esfera da vida. Quantas vezes você já viu alguém bem posicionado perder tudo porque deixou de se adaptar, porque confiou demais na sua reputação, porque esqueceu de que tudo é fluido? O que Maquiavel oferece não é apenas uma leitura da política, é uma filosofia de vigilância, de presença estratégica, de atenção contínua. Porque o que está em jogo não é apenas sua imagem pública, é sua capacidade de permanecer relevante num mundo onde tudo muda o tempo todo. A queda de Maquiavel não foi apenas política, foi existencial. Ele perdeu o lugar, a função, a escuta, e mesmo assim decidiu transformar essa ausência em sabedoria. Isso nos revela algo fundamental. O poder pode ser perdido, mas a clareza, se conquistada, nunca se perde. Ele não reconquistou seu cargo, mas reconquistou sua voz. E sua voz ecoa até hoje porque foi escrita com a tinta da experiência real. Ele não escreve para os vencedores. Ele escreve para quem já caiu e quer voltar. Para quem já foi traído e quer entender. Para quem já perdeu espaço e quer se preparar melhor. É aqui que surge a lição mais brutal e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Ninguém está seguro, nem o mais amado, nem o mais temido. O poder está sempre em movimento, e se você não estiver em movimento com ele, será deixado para trás. Maquiavel não te ensina a conquistar o mundo. Ele te ensina a não ser engolido por ele, porque a verdadeira vitória não é dominar, é não ser destruído, é permanecer lúcido mesmo quando tudo desaba, é ser capaz de reconstruir mesmo quando a maré vira, é manter a estratégia viva, mesmo no exílio. Existe um momento na leitura de Maquiavel em que a política deixa de parecer um campo distante habitado por príncipes e tiranos e começa a bater dentro da sua pele. É sutil, quase imperceptível no começo,
Mas, de repente, você se dá conta de que as estratégias descritas ali, as escolhas difíceis, os silêncios calculados, os gestos públicos, os acordos disfarçados, as quedas de confiança, as máscaras sociais, não estão restritas aos corredores do poder. Elas acontecem em reuniões de trabalho, jantares de família, grupos de amigos, relacionamentos amorosos. E o que assusta não é perceber que você vive cercado de jogos de poder. O que realmente assusta é quando você percebe que joga também. E mais, que às vezes joga sem saber. Você pode nunca ter sentado em um trono, pode nunca ter liderado um país, pode até odiar política, mas isso não muda o fato de que você, todos os dias, decide como se posicionar diante dos outros. Você escolhe o que dizer e o que esconder, decide quando ceder, quando bater de frente, quando fingir que não viu. Você usa ou evita a autoridade, adoça palavras, calcula gestos, ganha espaço com sorrisos, silencia quando sabe que o conflito vai te expor. E tudo isso é política. A política não é um território reservado aos poderosos. Ela está viva em cada tentativa sua de proteger sua imagem, conquistar respeito, sobreviver à rejeição, manter alianças, evitar confrontos desnecessários ou manipular sutilmente uma situação para que ela te favoreça. A questão, portanto, não é se você exerce poder. É como você o exerce. Maquiavel sabia disso. Ele nunca disse que o príncipe era um personagem exclusivo. Ele apenas usou esse arquétipo para falar sobre algo que está dentro de todos nós. A luta interna entre o desejo de integridade e a necessidade de controle. Entre ser aceito e não ser engolido. Entre parecer bom e continuar de pé. Cada escolha que fazemos, mesmo as mais pequenas, carrega um microjogo de poder. Quando você se cala para não desagradar, você está jogando. Quando força um elogio para conquistar alguém, você está jogando. Quando usa o seu silêncio como punição para provocar culpa, está jogando. Quando tenta convencer, emocionar, intimidar ou neutralizar, você está sim ocupando o papel de príncipe. E não há nada de errado nisso. O erro não está no uso do poder, está na inconsciência sobre ele. Porque quem ignora o próprio poder se torna quase sempre seu próprio prisioneiro. E é aqui que o pensamento de Maquiavel nos desafia como um soco sem aviso. Ele não quer que você se torne um tirano. Ele quer que você veja o que já está fazendo. Quer que você enxergue como usa ou abdicas da sua influência. Quer que você pare de se esconder atrás de ideais vazios para justificar atitudes que na prática são estratégias disfarçadas de bondade. Quantas vezes você já cedeu não por nobreza, mas por medo de confronto? Quantas vezes se fez de vítima para ganhar empatia? Quantas vezes adotou um discurso de humildade só para disfarçar a vaidade? Quantas vezes tentou convencer alguém usando emoção em vez de argumentos? E se sentiu no direito porque, no fundo, acreditava estar fazendo o bem? O que Maquiavel nos mostra, com desconfortável clareza, é que não existe neutralidade. O tempo todo, estamos construindo imagens, fortalecendo posições, tentando ganhar espaços. O problema é quando fingimos que não. A negação do próprio poder é uma das formas mais perigosas de manipulação. Porque quem acredita que não manipula, geralmente manipula com mais intensidade e menos responsabilidade. A diferença entre quem assume o próprio jogo e quem o nega é brutal. O primeiro age com estratégia e consciência. O segundo age com vaidade e auto-engano. E o mais curioso, o segundo acredita que é superior ao primeiro. E talvez essa seja uma das armadilhas mais sutis do comportamento humano. Nos convencemos de que somos bons por evitarmos o poder, mas, na verdade, estamos apenas escolhendo formas mais disfarçadas de exercê-lo.
Ao evitar um conflito direto, criamos tensões passivas. Ao fingir altruísmo, buscamos admiração. Ao negar nosso desejo de controle, agimos pelas beiradas. E tudo isso, mesmo que inconscientemente, é um uso de poder. Maquiavel quer que você desperte, que entenda que assumir o jogo não é se tornar frio, é se tornar lúcido. Ele propõe uma ética do real, uma forma de agir que considera as forças invisíveis que regem as relações, que aceita que a bondade não basta, que reconhece que querer o bem não impede o jogo. O que impede o jogo destrutivo é a consciência. É olhar nos olhos do próprio desejo de controle. É admitir a vontade de ser admirado, ouvido, respeitado. É reconhecer a presença do príncipe dentro de você, não para dominá-lo, mas para não ser dominado por ele. Porque negar esse príncipe interior é perigoso. Quando você não reconhece que também busca influência, que também tem vaidade, orgulho, medo, desejo de poder, essas forças se escondem. E escondidas, elas agem sem freio. Você se torna refém de impulsos que não entende. Reage sem perceber. Manipula sem saber. Cede sem querer. Explode sem prever. E no fim, acha que está sendo você mesmo, quando na verdade está sendo conduzido por uma política interna desgovernada. Assumir o príncipe dentro de si é começar a governar essa política. É reconhecer que há um campo de influência que precisa ser administrado. Que seus gestos têm impacto, que sua omissão tem consequência, que sua fraqueza pode ser explorada e que sua força pode ferir. E isso exige uma coragem que poucos têm. A coragem de olhar para dentro e ver o poder que você carrega. Sim, isso assusta, porque se você aceita que tem poder, você passa a ser responsável pelo que faz com ele. Não dá mais para culpar apenas os outros. Não dá para dizer foi sem querer. Você passa a ser estrategista da própria narrativa e precisa decidir que tipo de príncipe você quer ser. Aquele que finge que não governa, mas manipula pelas sombras, ou aquele que assume o comando interno, reconhece suas armas e aprende a usá-las com inteligência, presença e ética estratégica? A proposta de Maquiavel, nesse ponto, é quase terapêutica. Ele não quer que você se torne um jogador cruel, quer que você deixe de ser ingênuo, que pare de acreditar que a vida te trata bem só porque você é bom, que pare de esperar que a justiça seja automática, que pare de usar a moral como muleta para justificar a passividade. Ele quer que você aprenda a jogar, para não ser jogado, que perceba as dinâmicas invisíveis, que leia o ambiente, que entenda o tempo das palavras, que saiba quando recuar e quando avançar, que aceite que o bem não se impõe por si só. Ele precisa de estratégia, precisa de força, precisa de estrutura. E isso começa dentro de você. Poder não é só cargo. Poder é presença. É quando você entra em um ambiente e sabe como ele funciona. É quando sua palavra tem peso, quando seu silêncio gera reação, quando sua atitude molda o comportamento de outros. E tudo isso acontece o tempo todo, mesmo que você não queira. O que Maquiavel propõe é que você pare de negar esse processo e comece a usá-lo com clareza. Não para dominar o outro, mas para não ser tragado por quem já aprendeu a dominar. Não há neutralidade. Você já está no jogo. A única questão é, está jogando de forma consciente ou está sendo movido pelas jogadas de outros? Há um tipo de sabedoria que não se entrega nas palavras. Ela não está nos conselhos diretos, nas máximas ousadas ou nas instruções explícitas. Está no intervalo entre as frases, no que não foi dito, no que foi silenciado por estratégia ou por consciência de que nem tudo pode ser dito sem ser corrompido. Maquiavel era um mestre dessa camada invisível. Muito mais do que o autor de frases afiadas ou conselhos duros, ele era um leitor da alma humana. E
como todo bom leitor, ele também sabia escrever entre linhas. Sabia que há coisas que, quando verbalizadas, perdem sua força. Sabia que certos pensamentos precisam ser descobertos, não entregues. Que certas verdades, se ditas de forma direta, são rejeitadas. Mas se plantadas como dúvida, germinam com mais potência. E é aqui que nasce o último movimento desta jornada. Aquilo que Maquiavel não escreveu, mas deixou no ar. Um tipo de sabedoria que não é entregue, é convidada, não é explícita, é intuída, está presente não como frase, mas como presença. Um eco que atravessa o príncipe, os discursos, suas cartas, suas ironias e permanece vibrando nas lacunas. Porque por mais que ele tenha revelado as engrenagens do poder, dissecado o comportamento humano, explicado a dança entre virtude e fortuna, ele nunca disse com todas as letras o que fazer com tudo isso. E talvez justamente aí resida seu maior presente. Porque é fácil seguir conselhos. Difícil é sentar no vazio de uma decisão e sentir o peso da escolha sem um manual claro. Maquiavel não entrega esse manual. Ele oferece visão. Ele mostra o mapa do jogo, revela as peças, alerta sobre os riscos, mas a jogada ele deixa nas suas mãos. Ele sabia que o conhecimento verdadeiro não é aquele que obriga, é aquele que incomoda, que deixa um ruído, que vira pensamento recorrente, que te obriga a olhar para a vida de outro jeito, mesmo quando você tenta voltar ao normal. E essa é a natureza do que ficou implícito. Maquiavel não quer que você o siga. Ele quer que você enxergue. E o que você enxerga, quando lê com mais atenção, é que por trás de toda a análise de poder, há um lamento, disfarçado, contido, mas presente. Um lamento pela fragilidade humana, pela facilidade com que nos corrompemos, pela rapidez com que esquecemos princípios diante de vantagens, pela forma como, mesmo quando queremos fazer o certo, tropeçamos nas próprias vaidades. Maquiavel não era um cínico sem alma. Era um exilado do ideal. Alguém que, talvez, já tivesse acreditado que era possível construir uma política justa, limpa, estável, mas que, depois de ver a traição, o oportunismo, a crueldade e a hipocrisia com os próprios olhos, decidiu escrever para os que sobreviveriam a tudo isso. E escrever para os sobreviventes exige outro tom, exige outra linguagem, exige o silêncio. Esse silêncio tem um peso, porque ele nos obriga a decidir sozinhos o que vamos fazer com o que foi revelado. Agora que você sabe que as pessoas nem sempre são leais, que a bondade pode ser explorada, que o poder exige mais do que virtude. Agora que você entende que há jogos acontecendo em cada espaço social, que há forças atuando mesmo quando todos estão sorrindo, o que você faz com isso? Você se torna mais frio, mais tático, mais desconfiado, ou mais consciente, mais presente, mais lúcido? Maquiavel nunca disse, e talvez tenha feito isso por sabedoria, porque ele sabia que a resposta certa não pode ser imposta. Tem que nascer da própria alma. Tem que vir do silêncio interno depois da queda, depois da perda, depois da primeira traição real, depois do primeiro gosto amargo de ver que a verdade nem sempre vence. Porque é nesse lugar, nesse ponto sem mapa, que o verdadeiro poder começa a se revelar. Não o poder de controlar os outros, mas o de sustentar a própria consciência diante do caos. Talvez por isso, O Príncipe seja ao mesmo tempo um livro de guerra e um livro sobre solidão. Porque quem vê o mundo com os olhos de Maquiavel, vê demais. Vê as intenções disfarçadas, vê os elogios armados, vê os movimentos que antecedem a queda. E isso tem um preço. A lucidez, por mais libertadora que seja, cobra uma taxa de silêncio, um tipo de distanciamento inevitável.
Quem entende como o jogo funciona, raramente consegue voltar a fingir que não vê. Mas esse é o dilema dos lúcidos. Enxergar sem se endurecer. Agir com estratégia sem perder a compaixão. Ser firme sem se tornar amargo. Ter controle sem se desumanizar. Maquiavel não entregou essa equação pronta. Ele apenas apontou: o mundo exige força. A moral sozinha não protege. E o poder, se não for entendido, corrompe ou destrói. Mas o que ele não disse e deixou como brasa sob a pele é que talvez o maior poder seja aquele que você mantém, sem que ninguém perceba. O poder silencioso de quem age com clareza, mas sem alarde. De quem observa, entende, decide e segue. De quem sabe exatamente o que está acontecendo, mas escolhe como responder. Não reage, responde. E essa diferença tão pequena por fora é imensa por dentro. Maquiavel escreveu para os fortes, mas não para os brutais. Escreveu para os lúcidos, mas não para os insensíveis. Ele escreveu para quem está disposto a perder a ingenuidade, mas não a alma. E isso é mais difícil do que parece, porque o cinismo sempre oferece uma saída fácil. Quando você entende o jogo, é tentador usá-lo para dominar. É tentador manipular quando se sabe como. É tentador endurecer, calar, subir e esquecer. Maquiavel nunca disse que isso era certo, mas também não disse que era errado. Ele apenas mostrou: é possível, e te deixou com a responsabilidade de decidir. E é exatamente aí que ele se torna tão perigoso. Não porque ensine a manipular, mas porque obriga você a olhar nos olhos do próprio poder. Obriga você a admitir que pode dominar, que pode manipular, que pode silenciar. E então pergunta sem dizer: e agora? Você vai? E você sente que está sozinho nessa resposta. Sem conselho, sem sentença, apenas você e o que descobriu. É por isso que, no fundo, Maquiavel nunca foi sobre política. Foi sobre escolha, sobre consciência, sobre maturidade. Ele não nos ensinou a governar os outros. Nos ensinou a governar a nós mesmos diante do poder que temos, do poder que desejamos e do poder que podemos perder. Ele mostrou os bastidores, mas não nos disse que caminho tomar, porque o verdadeiro príncipe é aquele que decide, mesmo sem garantias. É aquele que age mesmo no vazio, que governa mesmo no silêncio, que sustenta seu próprio centro mesmo quando tudo ao redor desmorona. Talvez, se Maquiavel tivesse dito claramente tudo o que sentia, ninguém teria escutado. Talvez, se ele tivesse gritado, sua voz teria sido descartada como amargura, mas ele preferiu o sussurro, preferiu a lucidez camuflada, a verdade não gritada. Preferiu escrever como quem planta, como quem joga sementes em um campo e confia que um dia alguém vai colher. Alguém que já tenha caído, alguém que esteja pronto, alguém que leia o silêncio com mais atenção do que leu as frases. Porque no final, o que Maquiavel realmente deixou não foi um manual de poder, foi um espelho. E a pergunta que esse espelho te devolve, agora que a jornada termina, é simples e brutal. Você está pronto para ver tudo isso sem se perder de si mesmo? Então, assista esse vídeo que está aparecendo na tela e nós continuamos a reflexão do outro lado.